Vamos, tá bom. Hoje a gente vai falar sobre fisiologia à beira do leito. Esse artigo trouxe mais ênfase um pouquinho mais sobre pressão arterial invasiva como uma ferramenta dinâmica, mas também trouxe outros parâmetros que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Foi um artigo de revisão sistemática realizado na França em 2025. Tá? Ele não trouxe então o PAI como uma única curva, ele trouxe outros parâmetros como pressão arterial média, que é da perfusão sistêmica, né? Pressão arterial diastólica como precursor de vasoplegia, pressão arterial sistólica como um reflexo de estresse e pós-carga do ventrículo esquerdo, e a pressão de pulso, que ele é um substituto dinâmico, segundo o artigo, para o volume sistólico. Tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a PAI, a gente tem que entender 3 parâmetros. Primeiro, a parte da anatomia. O segundo, a parte do transdutor. E terceiro, são as alterações que acontecem com alteração de energia e artefato. Tá? Do transdutor, tem que lembrar sempre que a frequência tem que estar acima de 100 Hz, a linha de base precisa estar alinhada e precisa estar zerada corretamente. Na anatomia, então, temos essa ascensão rápida, chamada de upstroke. Depois tem o nó dicrótico, que é o fechamento da válvula aórtica. E a descida diastólica, que precisa ser suave, sem oscilação e sem irregularidades. Na ascensão rápida, se ela for lenta, a gente tem que ver se está tendo dissipação de energia ou algum artefato que a gente vai observar agora. É importante realizar esse teste de resposta dinâmica, chamado de Fast Flush Test. Ele é importante, é uma lavagem que se faz, que ele avalia o coeficiente de dumping. E depois que faz essa lavagem, precisa ter essa onda quadrada e ter que ter mais ou menos uma ou duas oscilações para ter uma resposta ideal. Pode ser que tenha underdumping, que é do lado esquerdo ali, e mesmo que faz o fast flush, ele ainda continua com essas pontilhados aí. E o overdumping, que é o contrário, já é um pouquinho, é como se tivesse só uma pressão arterial diastólica. Então, voltando para o underdumping, ele superestima a pressão arterial sistólica, ele subestima a pressão arterial diastólica. Pensando que a PAS, voltando aqui, aí em cima, a parte de cima, a pressão arterial sistólica. É como se a gente só tivesse sistólica, por isso que ele superestima a PAS. E ele subestima porque ele fica mais na parte de cima, mais em picos, né? E a solução aí é ver se tem os tubos, usar tubo curto e rígido e ver se tem alguma torneira aí nas canulações lá, para ver se tem muitas torneiras desnecessárias. O overdumping, então, ele subestimula a pressão arterial sistólica, porque parece que só tem pressão arterial diastólica, e a curva não tem nó dicrótico. E a solução, então, é remover as bolhas de ar, algum coágulo, e reposicionar o punho do paciente. Lembrando que a PAI ela pode ser colocada na radial, na braquial, na femoral, ou então na região do dorso do pé, tá bom? Ele traz no slide, eu até deixei bastante texto para eu não me perder, mas ele traz dois importantes conceitos. O primeiro é esse efeito eu não sei falar muito bem, acho que é o Windcastle. E ele descreve esse comportamento elástico da aorta e das grandes artérias, porque o que acontece? Na sístole, a gente vai ter o fluxo do sangue indo para a periferia, pelos pequenos vasos, mas quando ele chegar na aorta, a gente vai ter como se fosse um efeito da elasticidade mesmo. Isso na sístole. Na diástole é como se esse efeito elástico ele retornasse e a gente tivesse fluxo contínuo. Então, ele é importante para o fluxo contínuo, por isso que fala isso da PAI, porque é uma monitorização contínua. A amplificação da onda de pulso, ela é um pouquinho mais complicada, mas a gente tem que pensar que quando a gente tem a sístole também, a gente vai ter o sangue fazendo como se fosse uma pressão na parede dos vasos. Isso faz com que tenha uma onda de pressão tanto para frente, quanto na parede dos vasos, quanto para frente. E quando chega também nas bifurcações, ocorre outra onda de pressão e vai somando com a primeira. Então, quando está na periferia, a gente vai ter uma onda de pressão muito maior do que quando tem na região central. E é importante lembrar que no envelhecimento, os idosos, ele acaba não tendo essa diferença por conta do enrijecimento das artérias. Ele traz também junto, além do que nós estávamos comentando, sobre a pressão arterial média. Ele traz um ponto que é importante, eu acredito que nós temos como regra geral que a PM precisa ser acima de 65% de milímetros de mercúrio para proteger os órgãos nobres, para ter fluxo.
Quando o paciente ele é hipertenso, essa autorregulação ela vai ser desviada para a direita. E ele fala que uma PAM de 70 ainda pode causar uma hipoperfusão severa. Então, ele estimula a ter uns alvos mais altos de 80 a 85 para ser testado quando o seu choque for refratário. Ele também critica uma parte que a gente não pode usar só a PAM como visualizador sozinho. A gente precisa olhar também para a PVC, porque se tiver uma PVC muito alta, ela vai usar como se fosse uma resistência para a PAM, pode ser que não tenha perfusão adequada, mesmo com uma PAM normal. Então, ele estimula a fazer essa pressão de perfusão média, que é a PAM menos a PVC, e o alvo seria acima de 60 para evitar alguma lesão renal aguda, para reduzir congestão, e pode aumentar de forma transitória. Aqui ele traz um pouquinho sobre a pressão arterial diastólica. Ele fala que uma pressão arterial diastólica menor do que 50, ele reflete uma perda muito grande do tônus da arterial, então ele estimula o uso de noradrenalina de forma precoce. Mas tem que sempre avaliar com a frequência cardíaca, porque pode ser que uma taquicardia, a pressão arterial diastólica pode parecer normal, mas é porque a diastólica dele está um pouco mais encurtada. E aí ele traz dois índices importantes, segundo o artigo, que é o índice de choque diastólico, que usa a frequência cardíaca sobre a pressão arterial diastólica. Se os valores estiverem acima de 2,2, sugere um alto risco, aí tem que entrar com vasopressor imediatamente. Ou o índice de resposta vasomotora, que é o VNRI, que usa a pressão também arterial diastólica, frequência cardíaca, e é um paciente que já está usando noradrenalina. Então, você coloca ele na forma e se tiver com valores menor do que 2,1, está dizendo que está hiporresponsivo, então acaba usando um segundo vasopressor, por exemplo, a vasopressina. Trouxe também um pouquinho sobre a pressão arterial sistólica, que ele fala que se tiver menor do que 100 milímetros de mercúrio, ele está fortemente associado a uma mortalidade da UTI e acaba utilizando a PAI para estimar uma pressão arterial sistólica estimada, sem estar de uma forma não invasiva, tão invasiva. Seria a PAM ao quadrado dividido pela pressão arterial diastólica. Trouxe também outro ponto, que seria a pressão de pulso, que ela é como se estivesse sendo o precursor lá do volume sistólico, que seria a pressão arterial sistólica menos a diastólica, que não pode ser usada tão diretamente para as jovens, porque a gente tem a elasticidade da aorta normal, então essa correlação não é muito fidedigna, então é usado mais em idosos, por conta da rigidez das artérias, e acaba sendo um pouco mais confiável. Uma pressão de pulso menor que 40 é um marcador de volume sistólico criticamente muito baixo. E aqui ele traz um pouco da variação da pressão de pulso, que é um paciente que está principalmente em ventilação mecânica. Quando está em ventilação mecânica, a gente vai ter o colabamento, na inspiração profunda do colabamento da veia cava. Então, vai ter uma pré-carga reduzida do átrio direito, né? Do coração direito, então, consequentemente, do coração esquerdo também, isso na inspiração profunda. Na ex, demora um pouquinho para que esse volume volte ao normal, de 2 a 3 batimentos cardíacos, então faz essa variação. E aí, na curva ascendente ali do Frankenstein, na curva ascendente, ele mostra, quando está com uma variação de pulso alta, ele é responsivo a volume. E quando não tem essa variação, ele não é responsivo. E aí ele faz umas manobras, porque quando o paciente está em ventilação protetora de 6 ml, né, ele pede para a gente fazer um teste chamado TVC, que é mudar de 6 ml por quilo para 8, pelo menos por 1 minuto, para ver se a VPP ela salta de 3,5, porque o normal, se eu não me engano, é de 12 a 13% para ser fluido responsivo, e ela saltando 3,5 porque o paciente ele é fluido responsivo. Ou o paciente que está em respiração espontânea, a gente fazer a elevação passiva das pernas, e se ele tiver uma queda da VPP durante a manobra, ele confirma também dependência de pré-carga e de fluido responsividade, segundo o artigo. Então, aqui fica um resuminho, que é um paciente em choque. Se tiver uma situação complexa, paciente como, por exemplo, falência renal, uma PVC mais alta, a gente calcula a pressão parcial média, que seria a PAM menos a PVC. Se a PVC estiver alta, tem que tentar elevar a PAM para acima de 60 milímetros de mercúrio.
E um paciente acima de 60, com pressão de pulso menor que 40, lembrando que o paciente idoso, ele pode sim ter artérias rígidas, então é mais fidedigno a pressão de pulso. Vai mostrar pra gente que é um baixo volume sistólico, então vai ter hipovolemia, checar a dependência de pré-carga ou fazer a realização de eco para disfunção cardíaca e manter um PAM acima de 65 ou maior se tiver histórico de hipertensão. Tá? A pressão arterial diastólica, então menor que 50, é um paciente que está vasoplégico, então tem que observar aquele índice de choque diastólico, se maior do que 2 entrar com nora, maior do que 2,2 entrar com nora. Se o VNRI, que usa aqui a dose da nora, que já está sob nora, a gente usa menor que 2,6, aí a gente usa a vasopressina. Dá para associar. E aqui são mais ou menos um resuminho do que a gente precisa levar. Sempre realizar a PAI, fazer aquele fast flush, ver se tem alguma alteração ali que dá pra gente modificar. A PAM acima de 65, mas lembrar que tem que ver a PVC, se estiver muito alta tem que aumentar a PAM e manter a pressão parcial média acima de 60 para tentar proteger a perfusão renal. Olhar sempre para a diástole, né, para ver se está menor que 50, que é para ver se vai entrar ou não com nora, tanto o índice de choque diastólico quanto o VNRI, para ver se a gente vai usar ou não vasopressina. E ver a VPP, de paciente que está em ventilação mecânica ou paciente que está em ar ambiente com a elevação passiva das pernas, se cabe ou não volume. É isso, acabou.